Sedentário aumenta o risco de desenvolver doenças? E se aumenta o risco de desenvolver doenças, quais doenças têm maior chance de serem desenvolvidas a partir do sedentarismo? Eu sou o professor Fábio Cecílio, viajando pela Fisiologia, e no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta para você. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação. Você que me acompanha há mais tempo, sabe que eu fico pescando aqui as várias dúvidas que vocês deixam para mim aqui nos mais de 600 vídeos no canal. E eu pego as dúvidas de vocês que são bacanas, pertinentes e transformo em novos vídeos. E essa dúvida aqui é uma dúvida de vários inscritos que me fizeram essa pergunta de forma similar. E a pergunta foi: professor, ser sedentário aumenta o risco de desenvolver doenças? E se aumentar, quais doenças que têm risco aumentar? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa imaginar é adequar os conceitos, né? Quando a gente fala sedentário, né, uma pessoa sedentária, geralmente a nossa cabeça entende que é aquela pessoa que não faz o mínimo de exercício, o mínimo de atividade física recomendado aí para a promoção da saúde. Mas ser sedentário não necessariamente significa isso. Então, primeiro ponto, vamos acertar aqui os conceitos. O que é ser sedentário? Ser sedentário está ligado ao comportamento do ser humano. Tanto é que os estudos falam comportamentos sedentários. E comportamentos sedentários são todos aqueles comportamentos que você fica no estado de repouso. Por exemplo, quando você fica sentado, você está talvez no seu trabalho, você está trabalhando sentado no computador, você está naquele momento trabalhando, porém em um comportamento sedentário. Quando você dorme à noite, por exemplo, você está em um comportamento sedentário. Então, comportamentos sedentários está ligado a você ficar no estado de repouso. Se a gente pegar 24 horas no dia das pessoas, a grande maioria das pessoas passam a maior parte do dia em comportamento sedentário. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, maior cidade do Brasil. Uma pessoa que mora num bairro mais afastado do centro da cidade, mas ela trabalha no centro da cidade, e se ela se desloca da sua casa até o trabalho de carro, então ela vai levar pelo menos uma hora e meia todo dia de manhã para sair de casa e ir para o trabalho, e ela vai sempre com um comportamento sedentário. Se essa pessoa trabalha no escritório, o que que vai acontecer? Se ela trabalha sentada, fica mais 8 horas por dia sentada, e aí tem a volta para casa, do trabalho para casa no carro sentado. Ou seja, a maior parte do tempo a pessoa fica em comportamento sedentário, beleza? Agora, o que que significa o termo inatividade física? Nós temos já há alguns anos as diretrizes, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, Colégio Americano de Medicina do Esporte, American Heart Association, de qual seria o mínimo de atividade física que as pessoas deveriam fazer para prevenir o risco de doenças. Então, hoje a gente sabe que uma pessoa adulta tem que acumular pelo menos 150 minutos de atividade física em intensidade moderada por semana. Então, atividade física pode ser qualquer tipo de atividade física, pode ser uma atividade aeróbica, pode ser uma atividade mais funcional, pode ser uma atividade treinamento de força, mas teria que acumular 150 minutos por semana. Se for atividades de intensidade vigorosa, teria que acumular pelo menos 75 minutos por semana. Então, o que que significa fazer pouca atividade física ou o termo inatividade física? Significa que a pessoa, ela, em toda a atividade física que ela faz durante a semana, ela não acumula o mínimo recomendável para a saúde, que são 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana. Então, olha que interessante. Tanto o comportamento sedentário quanto a inatividade física têm relação com várias doenças, ou seja, pessoas que fazem atividade física, mas fazem menos do que o recomendado, e pessoas que passam muitas horas por dia em comportamento sedentário têm o risco aumentado para desenvolver várias e várias doenças. Então, por exemplo, olha que interessante esse slide aqui, que é do livro de avaliação física
e prescrição da atividade física da professora Vivian Hayward, que é uma figura bastante interessante. Por quê? Porque esta figura aqui, ela envolve o risco de inatividade física e o risco de comportamentos sedentários, mostrando a relação que tem, né, você ser inativo fisicamente e também manter um alto comportamento sedentário com vários tipos de doenças. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que ser inativo e manter comportamentos sedentários tem relação direta com doenças cardiovasculares, né? E aí tem aqui o grupo das doenças cardiovasculares, tem relação com alterações e distúrbios musculoesqueléticos, tem relação com alteração psicológica e doenças ligadas ao sistema nervoso, como por exemplo depressão, ansiedade, doenças ligadas ao sistema respiratório, câncer e também distúrbios metabólicos. Então, só para vocês terem uma ideia hoje. Por exemplo, uma pessoa inativa com alto comportamento sedentário, ela tem 4 vezes mais chance de, ao longo da vida, desenvolver diabetes tipo 2 em comparação a pessoa do mesmo sexo e da mesma idade, que pelo menos faz o mínimo recomendável de atividade física. Então, se você comparar uma pessoa, né, que não faz atividade física, o mínimo recomendável, com uma pessoa que faz o recomendável, mesmo que ambas as pessoas mantenham uma alta quantidade de horas de comportamento sedentário, a pessoa que faz atividade física vai ter 4 vezes menor risco de desenvolver diabetes. A pessoa que não faz tem 4 vezes maior risco de desenvolver o diabetes. Agora, é claro que fazer atividade física, né, por si só, não elimina as chances das pessoas desenvolverem doenças ao longo do tempo, porque muitas vezes as pessoas interpretam assim: ah, se eu fizer atividade física, eu nunca vou desenvolver a doença. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que fazer atividade física, diminuir o comportamento sedentário, diminui a chance, diminui o risco de você desenvolver todos esses grupos de doenças aqui, mas não elimina o risco. E aí a pergunta é: por quê? Por uma razão muito simples. Quando você fala no desenvolvimento de todas essas doenças que você está vendo aqui no slide, o desenvolvimento dessas doenças é multifatorial. Depende de vários fatores. Não depende apenas de você ser sedentário, de você não fazer atividade física ou de você fazer atividade física. Depende, por exemplo, do sexo. Então, por exemplo, algumas doenças aqui são mais comuns, por exemplo, nas mulheres. Então, quando você fala, por exemplo, osteoporose, osteoartrite, câncer, por exemplo, de mama, câncer de colo, são alterações, são doenças que se desenvolvem de uma forma mais frequente nas mulheres, por conta da fisiologia feminina, por conta da diminuição da atividade do estrógeno ao longo da vida das mulheres. Um outro fator, por exemplo, muitas dessas doenças aqui têm relação com o envelhecimento. E quando eu falo envelhecimento, eu não estou necessariamente falando do idoso, mas estou falando você que tem, por exemplo, mais de 35, 40 anos. Você que tem mais de 35, 40 anos, você está em processo de envelhecimento. E, portanto, envelhecer, por exemplo, conforme a gente vai envelhecendo, existe uma tendência maior de acumular mais gordura e cálcio nos vasos coronários e nos vasos cerebrais, que acelera o desenvolvimento de uma doença chamada aterosclerose, que é aquele entupimento dos vasos em função do aumento da placa de ateroma. Então, envelhecer aumenta o risco de desenvolver diabetes, desenvolver câncer, hipertensão, aumentar o colesterol, de depressão. Então, envelhecer está ligado a isso também. Outro fator, a forma como você se alimenta no seu dia a dia, o que você come, os horários que você come, a quantidade de comida que você come, também tem relação direta com todas essas doenças aqui. Então, ser ativo, fazer o mínimo recomendável de exercício, vai diminuir a chance, mas não vai eliminar completamente a chance. E aí vem a pergunta: mas tem um mínimo de atividade física, um mínimo de exercício que eu devo fazer por dia
para poder minimizar o impacto dos meus comportamentos sedentários, uma vez que, por exemplo, muitas pessoas trabalham no escritório sentado, não tem oportunidade durante o dia de parar para ir na academia e se exercitar, ou não tem a oportunidade de, durante o dia, parar uma hora e ir no Parque do Ibirapuera para fazer uma corridinha. Então, hoje nós temos estudos muito interessantes que mostram o seguinte, galera. Se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, 5, 6, 8, 10 horas em comportamento sedentário, sentado. Se essa pessoa for para a academia e se lá na academia ela for bem orientada pelo profissional da academia, e se ela fizer um treinamento, seja treinamento de força, seja treinamento cardiorrespiratório, numa intensidade relativa de moderado para vigoroso, basta 40 minutos de exercício por dia para eliminar os efeitos, né, de 8 horas de comportamento sedentário. Então, olha que interessante. Se a pessoa trabalha o dia inteiro sentada, mas se depois do trabalho ela for na academia e se ela receber uma orientação adequada, principalmente no quesito intensidade de esforço, e se ela treinar na intensidade entre moderado e vigoroso, basta 40 minutos por dia de exercício lá na academia para eliminar os efeitos de 8 horas que essa pessoa passa sentada. Então, por isso que é importante estudar a fisiologia do exercício. Por exemplo, como que você sabe que a intensidade de um treinamento qualquer, treinamento de força ou treinamento aeróbico, como que você sabe para cada aluno qual que é a intensidade relativa para ele moderado e vigoroso? Por exemplo, pode ser que para mim correr na esteira a 12 km por hora eu já esteja no meu vigoroso. Para você correr na sua a 12 km por hora, para você 12 km por hora pode ser no moderado. 12 km por hora para um maratonista de ponta é uma intensidade leve. Então, cada pessoa vai ter a sua intensidade moderada e vigorosa, tanto para treino cardiorrespiratório, como para as diferentes modalidades de treinamento de força. E aí a pergunta é: como que você, que é profissional de educação física, personal trainer, pode de fato descobrir qual é a intensidade moderada, vigorosa, específica para cada um dos seus alunos? Bom, para isso, precisa fazer um teste de esforço. Para isso, precisa fazer um teste. Um teste de bicicleta, um teste de esteira, um teste de transporte, um teste de corrida. Sem você fazer um teste, não tem como você descobrir isso de forma exata para cada um dos seus clientes. E onde você vai aprender a como fazer testes para determinar a intensidade específica para os seus alunos e como prescrever o treinamento de forma específica a partir desses testes. Na nossa certificação online chamado Avaliação Física e Prescrição de Treinamento Individualizado, eu te ensino várias estratégias para você fazer teste tanto de força quanto teste cardiorrespiratório para você descobrir para cada aluno seu qual seria a intensidade moderada e vigorosa de forma específica. Por quê? Porque cada aluno vai ter uma intensidade diferente de outro aluno, ou seja, o treino que se aplica no aluno para outro aluno pode ser intensidade já na vigorosa, ou pode ser a intensidade moderada para um outro aluno que treina no vigoroso. Então, lá na formação, na certificação completa, você vai aprender como fazer isso, inclusive na prática, com vídeos práticos. Então, clica agora no link que está na descrição do vídeo para você conhecer essa certificação. Essa certificação, ela vem com 12 planilhas, né, que você vai entrar no portal eletrônico, vai fazer download dessas 12 planilhas, que são planilhas de avaliação e treinamento, vai gravar essas planilhas no teu celular, no teu computador, e essas planilhas serão suas para sempre. Só que o tempo que eu deixei liberado aqui é um tempo curto para você adquirir a certificação com desconto e ganhar de presente essas planilhas. Num tempo muito curto, você não vai ter mais a oportunidade de adquirir a certificação com as planilhas. Então, se você quer as planilhas para colocar em prática mais rápido que você vai aprender a certificação, clica no link que está na descrição do vídeo, beleza? Então, ó, tem dúvidas que você quer saber? Escreve aqui no chat, escreve aqui ó, nos comentários, porque eu pego as dúvidas de vocês e transformo em novos vídeos aqui no canal, beleza?
Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like e ajude o canal a crescer. O canal crescendo, a gente fica cada vez mais empolgados para poder gravar novos vídeos para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.